Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade, sobretudo num momento como esse em que a gente tem um marco aqui no avanço na discussão da comunicação como processo e como uma instância estratégica de posicionamento aqui na universidade com a construção colaborativa de uma política de comunicação e de uma maneira tão sólida, tão consistente e saudável, né, feita em parceria por várias instâncias aqui da universidade ao longo dos últimos anos, um processo, sobretudo, de paciência, mas de exercício de diálogo, né, que é fundamental para que essas coisas se estruturem e se consolidem. É muito fácil instituir, né? É muito fácil decidir e dizer cumpra-se, mas não é assim que se constrói política pública, né? E aí eu faço coro com a fala do professor Bueno ontem, na direção de uma crença que, para mim, é muito forte, no sentido de que política pública, assim como comunicação integrada e estratégica, se faz com as pessoas e não para as pessoas. Eu acho que vocês estão dando um exemplo fundamental aqui, que eu tenho esperança de que pode ajudar a inspirar outras ações nas universidades, mas não só, né? Isso que a gente vê, essa deficiência da compreensão do papel da comunicação, ela é uma marca também nos movimentos sociais, por exemplo. Ela é uma marca também na iniciativa privada, por exemplo, né? Há uma leitura ainda muito instrumental do papel da comunicação como a ponta final de um processo decisório e o lugar da divulgação, né? Quando a direita brasileira dá exemplos de que sabe, tem mais consciência disso e consegue manejar com muito mais pertinência do ponto de vista estratégico, da construção de narrativas, da incidência sobre o debate, né, de uma maneira que ainda faz falta para o campo progressista, né, e nas mais diferentes esferas. Então, eu agradeço a oportunidade aqui, agradeço ao Michael, a Vanessa, a professora Angelita. Muito obrigado, Cleumo, Dayana, Ana Paula, Suzy, obrigado por toda a ajuda para que a gente pudesse estar juntos aqui para trocar ideias sobre isso tudo. Bom, o meu tema é tratar dos desafios da comunicação pública. E eu diria que a gente está falando de um assunto bastante amplo, porque duramente impactado pelo contexto do país de uma maneira geral, né, e pelo arcabouço legal que rege o próprio ambiente da radiodifusão, né, e a radiodifusão, só para deixar claro para quem não tem muita proximidade com essas terminologias, é a exploração do serviço de rádio e televisão, né, sob autorização do governo federal, que é quem detém o direito de concessão, de autorização, né, o direito de determinados grupos empresariais receberem outorgas, né, são permissões, autorizações para a exploração desse serviço. E aí eu acho que vale uma pequena digressão aqui para a gente falar de uma maneira mais simples, para a gente tentar entender do que a gente está tratando, afinal. Não sei quantos de vocês têm afinidade do ponto de vista técnico, o que significa a radiodifusão e a transmissão de sons e imagens, né, por ondas, né?
Mas vamos imaginar aqui que o espectro, que é esse lugar por onde trafegam os sinais, ele seja uma espécie de grande duto imaginário no céu. É uma simplificação mesmo, porque não é assim que as ondas circulam, né? A gente é atravessado por ondas o tempo todo, tem determinadas frequências que circulam na rua, a gente é atravessado por sinal de rádio, por sinal de televisão, né? Mas, para simplificar, vamos imaginar que isso esteja organizado assim por grandes tubos imaginários daqui até a estratosfera. E, para minha surpresa, como leigo no campo da física, até alguns anos atrás, isso não é infinito, como a gente poderia supor, né? Tem uma certa esfera no universo da física aí que permite que esses sinais trafeguem e sejam capturados pelas pessoas aqui. Na verdade, a questão é essa, né? Dependendo da distância, você não consegue receber o sinal aqui na Terra, né? A concessão é justamente o direito de um grupo empresarial explorar cada um desses tubos. Então, a Globo tem um tubo desse, por onde ela manda o sinal para as nossas casas. A TV UFG tem um tubo desses, né? Cada rádio, cada televisão do Brasil faz a gestão de um tubo desses. No processo recente de digitalização, e vocês viveram isso aqui antes de Belo Horizonte, que é a cidade em que eu vivo, que teria desligado a transmissão analógica agora, essa semana, e teve que adiar por uns dias, porque não cumpriu os requisitos mínimos, né, de alcance, dos tais 93% que asseguram que menos gente vai ficar sem televisão em casa. Mas, nesse contexto, em 2005, 2006, houve um amplo debate na sociedade, que foi, mais uma vez, manejado de acordo com interesses corporativos, para a definição do modelo que seria adotado no Brasil, né? Se seria um modelo que privilegiaria a qualidade de som e de áudio, seria um modelo que privilegiaria a ampliação do número de agentes que atuariam nesse setor. Por quê? Porque, com a digitalização, o sinal, a transmissão do sinal o sinal foi compactado. Então, nesse mesmo tubo por onde passava uma programação, poderia se passar até 13 programações, né? São 13 segmentos. Esse tubo hoje é dividido em 13 canudinhos, vamos dizer assim, né? Por onde você consegue transmitir 13 programações, se você quiser, claro que com uma qualidade técnica muito inferior a essa que se tem hoje do ponto de vista da alta definição, né? A opção que se fez, seguindo toda a pressão, todo o lobby das emissoras comerciais, foi pela adoção do modelo japonês, que privilegia a qualidade em detrimento da ampliação do número de agentes, do número de canais, né? Do número de vozes, portanto, da sociedade. Então, foi uma decisão na direção de interesses empresariais e não de interesses democráticos, digamos assim. De todo modo, assim, isso, naquele momento, foi uma queda de braço entre movimentos sociais e esse universo corporativo da comunicação. E a leitura que se fez foi de que tinha sido uma grande derrota, que depois foi minorada por uma ação do governo Dilma na direção da criação de canais da cidadania. O que são os canais da cidadania? São canais municipais que oferecem a cada cidade brasileira, 5.500 e tantas cidades brasileiras, a oportunidade de ter o seu próprio canal no sinal aberto, né? Vocês aqui têm uma situação privilegiada, né? As TVs universitárias, em geral, elas transmitem pelo cabo, pela televisão paga, né? Ou por cabo ou por DTH, que é a sigla do sistema de transmissão por satélite, né? No caso da TV UFG,
que é uma exceção na média, vocês já estão no sinal aberto, né, ao lado das principais emissoras comerciais, e isso é muito saudável, né? É muito bom. Mas não é essa a realidade na média. Isso é uma exceção mesmo. Quem transmite na televisão aberta e gratuita são as emissoras educativas e culturais. Caso da Rede Minas, que eu presidi até o ano passado, por exemplo, caso da TV Brasil, né, caso da TV Cultura de São Paulo, etc. Né? Então, esse processo de debates e de embates que define o escopo da exploração do sistema de radiodifusão no Brasil, ele é muito ilustrativo do que se tornou a comunicação pública, né? As emissoras públicas no Brasil, elas construíram um histórico aí de resistência, na medida em que elas vivem uma trajetória, e esse ano faz 50 anos da primeira emissora que entrou em operação, a TVU de Recife, primeira emissora educativa, primeira emissora não comercial, né, no Brasil. Mas essas emissoras e essa política de comunicação, de ampliação da compreensão e dos direitos da comunicação para uma esfera pública de interesse do cidadão, viveu sempre sob ataque, né? Esse histórico é um histórico de sabotagens, é um histórico de tentativas de sufocamento, de tentativas de inviabilização. Basta dizer, desculpe-me, mas eu estou meio resfriado, basta dizer que a televisão pública ela levou 1 década e meia para ser concretizada em relação à primeira iniciativa que se teve. E para entender o jogo de forças que vem lá dos primórdios, as 2 tentativas que se fez antes da implantação da primeira televisão pública foram feitas por governantes que entraram para a história, em que pese todo o direito de se questionar a linha de atuação de cada um deles, mas não são pés de chinelo, não. A gente está falando de Getúlio Vargas e de JK, foram os primeiros a tentar implantar um sistema público de comunicação no Brasil, né, no caso da televisão, quer dizer, no caso do rádio, o Getúlio Vargas foi bem sucedido, a Rádio Nacional foi criada nesse universo. Curiosamente, né, e isso acho que vale fazer uma parte ali daqui a pouco, mas a comunicação no Brasil ela já nasce fora do regime democrático, né? Isso já é um sinal. Mas a tentativa de Getúlio Vargas e de JK de criar uma televisão pública, ela foi rechaçada por meio de uma prática que a gente vê até hoje, chamada, a gente pode chamar pode qualificar como achaque empresarial. Na época, Assis Chateaubriand, era o grande empresário da mídia nacional, né, o pioneiro da televisão no Brasil. Ele tinha uma rede de rádios e de jornais, né, os Diários Associados, que hoje estão esfarelando aí pelo Brasil, mas permanecem ainda como um dos grandes grupos da mídia, com atuação em Pernambuco, com atuação em Minas Gerais, por exemplo, né, em Brasília. E o Chateau, naquela época, disse com todas as letras para o Getúlio, e depois repetiria isso para o JK: se você avançar nessa direção, eu vou destruir a sua carreira. Então, esse embate de interesses que tem inibido o avanço da estruturação da comunicação pública no Brasil, ele vem da sua origem, né? E a maldade é tanta que é importante notar isso, né? Quando se criou finalmente uma emissora pública no Brasil, o que é que se fez? Bom, tudo bem, já que vocês fazem tanta questão de existir, eu vou tolerar a emergência aí de emissoras públicas, mas vamos combinar o seguinte: vocês só não podem ganhar dinheiro, tá bom?
né? Como se você dissesse assim, tem uma pessoa, perdoem a forçação de barra, mas para simplificar muito, grosseiramente, assim, você tem uma pessoa que está louca para ter filho. Você não vai ter, não vai ter, não vai ter. Não, vou ter. Não vai ter, não vai ter. Vou ter. Então tá bom, só não pode dar de comer. Foi isso que se fez com a comunicação pública no Brasil, né? Quando se proibiu a veiculação de publicidade. Claro que há questões conceituais, filosóficas, éticas, né, que precisam perpassar esse debate, né? Cabe à televisão pública promover o consumismo, cabe à televisão pública e à rádio pública veicular propaganda ostensiva da maneira que se faz no Brasil? Talvez não, né? Mas, se não, é preciso oferecer mecanismos que permitam viabilizar a sustentabilidade financeira, a existência e o cumprimento do papel. Porque comunicação pública não é favor, né? Isso é um pressuposto constitucional, né? E a Renata já mencionou aqui um dos aspectos dos 4 artigos que tratam da política de comunicação no país, foram consagrados pela chamada Constituição Cidadã de 1988. Mas essa questão da sustentabilidade, né, da possibilidade de que uma emissora exista e cumpra adequadamente o seu papel, isso passa todo o embate, todo o debate no histórico de estruturação de um sistema público de comunicação. Eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe que estruturou o projeto da TV Brasil no Rio de Janeiro. Fui o segundo profissional contratado lá para montar a operação no Rio. E era uma tarefa muito inglória já de saída, embora muito desafiadora. Foi um processo de muito tormentoso, mesmo, de sofrimento, de incompreensões, inclusive internamente, para vocês terem ideia. Durante 3 meses, até a gente botar a televisão no ar, nós fomos mantidos numa sala. Éramos mais ou menos 12 pessoas, a equipe, a quem coube fazer esse processo todo de aglutinação ali, que era uma insanidade, né, da maneira como foi feita de fato. Mas num prédio de 6 ou 7 andares, nos destinaram uma sala com uma mesa e um aparelho de telefone fixo para a gente botar a TV Brasil no ar. Quer dizer, a resistência à ideia da TV Brasil, ela começou dentro do próprio corpo funcional da então ACERP, que era a organização social que fazia a gestão da TVE do Rio de Janeiro. A TVE era uma emissora federal que operava no Rio de Janeiro e que se debruçava, sobretudo, sobre temas do Rio de Janeiro. Então, quando emerge a TV Brasil, o que acontece é que o governo tenta aglutinar as estruturas existentes de comunicação, transformar num projeto uno, né? O que é que foi feito, né? Já existia a Radiobras, que era a TV estatal. Quando a gente fala de complementariedade, a gente está falando disso. Há 3 modelos de exploração do serviço de radiodifusão no Brasil. O privado, que rege as TVs comerciais, as grandes emissoras, as grandes corporações da mídia. O estatal, onde atua, por exemplo, a NBR, e na época atuava a Radiobras, e o público, que é esse que organiza as TVs educativas e culturais, e transversalmente, embora não sejam consideradas radiodifusão, as comunitárias e as universitárias também, né? Porque há uma lei específica, lei de acesso condicionado, que rege a exploração da transmissão de televisão no cabo, na televisão paga, né, no cabo ou no DTH. Mas processo esquizofrênico de reunião da água e do óleo para transformar numa única coisa, né, juntar uma TV estatal como a Radiobras com uma TV
pública, que era a TVE do Rio, sob a regência de um terceiro ente, que era uma OS, né, que é, portanto, uma figura jurídica de fundamento privado, quer dizer, era muito difícil que não houvesse curto-circuito. E a construção, a dificuldade da IBC de se estruturar e de o projeto da TV Brasil arrancar e se posicionar, começa nisso, evidentemente, né? Quem trabalha na administração pública, e vocês vivem isso aqui cotidianamente, sabe de todas as limitações para se mover a roda, né? A gente não faz o que quer, né? E, mesmo às vezes, com dinheiro, quando quer, né? Tem todo um processo de validações, né? A administração pública é regida por uma lei que organiza o sistema de aquisições de bens e serviços, que é a Lei 8666. Eu brinco que, não à toa, ela acaba em 666, né? Porque é a lei da besta que tentou organizar a administração pública e engessou o país. Eu não acho que isso seja à toa, né? Nesse modelo que a gente tem no Brasil, de entrega sistemática do patrimônio público para a iniciativa privada, há muitos interesses por trás, né, da ideia de se consagrar o serviço público como ineficiente, né, justamente para legitimar o sequestro desse patrimônio, a captura do patrimônio e a entrega para a iniciativa privada, sobretudo para os amiguinhos da iniciativa privada. É essa a prática política que se tem no Brasil predominantemente, tristemente, né? Mas, voltando aqui ao nosso tema, dos desafios da comunicação pública, eu diria que esse é um dos primeiros deles, né? A gente vai precisar rever o arcabouço legal que rege o sistema público de comunicação, se a gente quiser, de fato, avançar na estruturação de um modelo mais consistente, mais fluido, que possa, de fato, cumprir o seu papel, né? E, agora, claro que isso não é simples, porque passa por aprovações do Congresso, e o Congresso atua fortemente na direção dos interesses das emissoras privadas, que têm uma incidência muito grande, e, cada vez mais, além de colocar os seus candidatos no Legislativo, vem tentando colocar os seus candidatos no Executivo, né? A gente está vendo esse movimento aí na direção da legitimação da candidatura do Luciano Huck pela Globo, por exemplo, né? Isso é muito claro, assim, vou colocar o meu funcionário lá para atender os meus interesses. Isso já foi feito anteriormente, quando, por exemplo, o Hélio Costa, que foi repórter da Globo, que se viabilizou na política pelo trampolim da televisão, foi ministro das Comunicações, num momento-chave, como esse, de definição do parâmetro, do padrão que seria adotado pela televisão digital brasileira, né? Isso é recorrente. A televisão brasileira, ela tem um papel na construção do imaginário e na definição dos podes e não podes, que incidem sobre interesses da sociedade como um todo, de uma maneira muito temerária, com o perdão pelo termo que, nesse momento, ganha outro sentido, né? Então, esse primeiro desafio, que é rever o arcabouço legal, que permite que as TVs e as rádios públicas possam cumprir o seu papel, ele não é irrelevante. Ele é bastante considerável e, em algum momento, a gente vai ter que avançar nesse debate, claro, desde que se queira, de fato, né, estruturar um sistema público de comunicação na direção dos interesses da sociedade e não só de um grupo de empresários que pertencem à elite e manejam esse xadrez do jogo de poder que marca a história, não só da República, mas toda a história
do Brasil. Eu me referi ao fato de que o sistema de comunicação ele foi implantado no Brasil em 2 momentos já de exceção, de ataque à democracia. No primeiro deles, na ditadura Vargas, nos anos 30, e no segundo, já na esteira da queda do João Goulart, 62, que é quando é criado o Código Brasileiro de Telecomunicações. A gente imaginar que a lei que rege até hoje o sistema de comunicação no Brasil é de uma época em que a televisão era em branco e preto, dá uma ideia, né, do descompasso da legislação em relação às necessidades do país e do momento histórico em que a gente vive. E não é à toa, né? Vamos deixar o país no passado o máximo possível. Todos os movimentos que a gente vem acompanhando na esfera do governo federal nesse momento são movimentos de retrocesso evidentes, né? São, em alguns casos, do ponto de vista moral, né? E ontem foi aprovada a criminalização do aborto em caso de estupro, né? A gente está vivendo um momento de retomada do ambiente medieval, né? 500 anos em 5 meses. Então, esse é um país que vai para frente. Vocês devem lembrar desse slogan, né? Ou do país do futuro, né? Que são slogans que vêm da ditadura militar. Mas o que a gente está vendo é o país engatar a terceira de ré, um pouco por dia, né? O campo da comunicação não está fora disso, porque ele é que organiza essa grande disputa de narrativas, né? E a comunicação pública, nesse sentido, que poderia atuar em contraponto aos interesses, ela é, mais uma vez, sabotada e sufocada, como se viu no episódio da tentativa de desmonte que se vê hoje, né, na verdade, que está em processo na IBC. A tentativa de desestruturação da TV Brasil é uma tentativa de desmonte de um projeto nacional de comunicação pública. Não é à toa que essa foi a primeira medida tomada pelo governo Temerário, né? Outra coisa que é importante, a gente não pode perder de vista jamais, é que um dos movimentos que o governo Temerário fez nesse percurso foi o da fusão do Ministério das Comunicações com o Ministério da Ciência e Tecnologia, criando o tal do MCTIC, né? Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, né? Nessa ordem, não é isso? Naquela época, e o pacotão ele incluía também a extinção do Ministério da Cultura, que é um outro movimento que diz respeito a esse mesmo processo de sufocamento das liberdades individuais, da liberdade de ataques à liberdade de expressão. Mas, naquele momento, quando o setor cultural reage e ocupa os equipamentos culturais em todos os estados do Brasil, simbolicamente, né, para demarcar a importância e forçar o governo Temerário a retroceder, houve uma situação que, para mim, é muito simbólica do estado de incompreensão da sociedade sobre a incidência da comunicação na formação do nosso imaginário e da nossa capacidade de construção crítica, de elaboração crítica, né? Na medida em que, quando o setor cultural vai para a rua, e isso depois vira uma prática nas manifestações, isso, na verdade, já vinha sendo visto desde 2013, mas quando as pessoas vão para a rua com faixas de Fora Globo, né, ou de Fora Temer, com o logo da Globo aplicado ali, e não conseguem entender que a Globo é o que é porque a lei permite, ou porque a justiça não cumpre o seu papel, e não cobra, por exemplo, também a retomada de um Ministério das Comunicações autônomo e da implantação de políticas de comunicação que possam atender os interesses da sociedade e não de grupos restritos, né, empresariais,
O que se vê é mais um sinal de incompreensão de como a política de comunicação conforma o nosso jeito de ser e de pensar. Tem infinitos estudos aí sobre o papel das novelas, por exemplo, para usar um exemplo bastante simples, mas na definição dos parâmetros da moda no momento, no país. A gente vê isso com toda clareza. A heroína da novela usa tais e quais roupas, e essas roupas você começa a encontrar heroínas de novela pela rua 3x4. E aí a novela tem um nome X e você começa a ver botecos batizados com o nome da novela. Fora os nomes dos personagens. Tem que torcer para os nomes, para quando os nossos parentes tiverem, as nossas irmãs, tias, se elas estiverem grávidas, não aparecer um nome de novela de uma heroína com nome esdrúxulo e alguém ter a ideia incrível de batizar com aquele nome. Mas, enfim, é muito claro o papel que a televisão exerce na construção do imaginário, na formação crítica e na definição do nosso próprio caráter. A televisão tem um papel fundamental na construção do que é esse país. E aí eu acho que a gente vai para um ponto que é determinante. Quando a gente fala em desafios da comunicação, além do arcabouço legal, é preciso criar formas de sustentabilidade, ou seja, é preciso assegurar a injeção de recursos que permita que a televisão pública, de fato, se estruture, que tenha equipamentos, que tenha servidores que possam ser qualificados, e que tenha condições adequadas para produzir o que lhe cabe. E aí o grande dilema passa por isso, pelas restrições legais que impedem a veiculação de publicidade, mas não oferecem uma saída alternativa. Passa pela visão dos governos, que destinam recursos ainda numa proporção muito baixa em relação ao que é despendido com as TVs comerciais, por exemplo. E eu vou dar o exemplo da Rede Minas. A Rede Minas tem um orçamento aí em torno de 30, 35 milhões por ano, e o governo bota nas TVs comerciais e nas rádios comerciais mais de 100 milhões por ano. Claro, você pensa, a Rede Minas tem um terço, entre aspas, do que vai para as TVs comerciais. É muito para uma emissora. Só que não. Porque a concentração de recursos, se for ver quanto é que vai para uma emissora como a Globo, dos recursos de verba publicitária que são alocados nas emissoras comerciais, a concentração de audiência, ela reflete também a concentração de recursos. A Globo não é a Globo porque eles são incríveis e geniais. A Globo é a Globo porque ela sempre foi sustentada pelo poder público. Se tem uma balela nesse país, é essa da defesa da iniciativa privada a todo custo. Porque os grandes grupos da iniciativa privada mamam nas tetas do governo, ou buscando recursos no BNDES, com investimento a fundo perdido, subsidiado, com condições muito mais favoráveis do que qualquer um de nós conseguiriam, ou achacando, eventualmente, para serem favorecidos na destinação de verba publicitária, como é o caso que a gente está dizendo. E aí eu acho que vale uma comparação que é bastante ilustrativa também. É comum ouvir no Brasil a comparação da TV Brasil, por exemplo, ou das TVs públicas regionais com a BBC. Não, mas essa televisão não é legal, porque essa televisão deveria ser uma BBC. Não dá para sustentar gastando dinheiro público com essa bobagem para fazer isso. Não, vamos fazer BBC. E aí, quando eu ouço isso, eu sempre dou risada.
Então, vamos imaginar que a Rede Minas, que tem um orçamento de 30, 40 milhões que seja, quisesse ser BBC. E aí eu queria propor a inversão para a BBC, para que a BBC operasse com 30, 40 milhões de reais, para ver se ela continua sendo BBC. Para vocês terem ideia do que é a BBC, primeiro, né, eu acho que é um exemplo bastante emblemático mesmo, né? A BBC nasceu pública, quer dizer, a televisão na Inglaterra, no Reino Unido, né, porque na verdade envolve ali os 4 países, nasceu pública, né? Em 1922 a BBC é criada ainda como um sistema de rádio, né, pela tecnologia disponível. Em 27, 28 ela começa a viver esse processo de experimentação da transmissão de sons e de imagens, né, e aí deslancha como a primeira e única televisão da Inglaterra. Durante décadas, por 3, 4 gerações, não havia qualquer outra emissora de televisão na Inglaterra. E a BBC tem uma característica muito peculiar, que fez com que ela fosse o que ela é, que é o fato de ter nascido já sustentada diretamente pelo cidadão. Por que isso faz diferença? Porque ainda há uma incompreensão enorme do poder público sobre o que seja uma emissora pública, né, e não estatal, né? E a gente precisa ter clareza disso, né? A emissora estatal, que é super legítima, eu sou um defensor da implantação de canais estatais, da disseminação desses canais pelo Brasil. Essas emissoras, elas têm como dever publicizar os atos e fatos dos governos. E a obrigação dos governos prestar contas. Então, não tem nada de errado em haver uma televisão estatal. Claro que é preciso ter algum pudor, né, no uso disso, na não exploração por interesses particulares, etc., etc. Mas, a rigor de saída, é muito legítimo e é muito saudável. A televisão pública, ela deve se orientar pelo interesse público. Ela deve funcionar de acordo com o que pode servir ao cidadão, e não ao governo de plantão, e não ao partido de plantão. Não quer dizer negar os governos, né? Pelo contrário, porque a obrigação da televisão pública também é alertar o cidadão sobre o que os governos andam fazendo. Agora, isso não significa que qualquer movimento feito pelo governo mereça estar na televisão pública, né? Porque, nesse quesito, os profissionais da televisão pública devem se orientar pelos parâmetros mais elementares do jornalismo basic one. Tem notícia aí? Vamos tratar desse assunto. É importante para a vida das pessoas? Vamos tratar desse assunto. Não tem nada de errado. Claro que, no embate do dia a dia dos interesses de governo, as TVs são muito assediadas pelas assessorias de imprensa que ficam lá. As emissoras comerciais só vão dar porrada, não vão falar desses assuntos, parará, parará. A TV pública tem que falar. E qual é o inferno? É que não há uma unidade de pensamento, não há uma política de comunicação na maior parte dos governos, né, como vocês estão construindo aqui, e cada assessor de imprensa acha que o seu assunto é o mais importante do mundo. Então, se deixar a televisão estatal, a televisão pública vira estatal mesmo, vira chapa branca mesmo, para colher todo o jogo de forças, de pressões que o próprio governo exerce sobre ela. Mas isso é uma degeneração do que deveria ser o papel. Voltando à BBC, no comparativo, né, com a TV UFG, vamos imaginar, a TV UFG, pô, Michael, o que está faltando para ser uma BBC, meu velho? Não é possível, vocês digitalizaram, vocês têm um andar inteiro ali, é quase um latifúndio. Qual é o orçamento desse ano da TV UFG? 2 milhões de reais. Então, vamos fazer essa brincadeirinha. A gente daria 2 milhões de reais, né, para os diretores gerais da BBC, sei lá, são 2 diretores.
para eles fazerem a gestão da BBC e dizer assim, agora faz, né, BBC com R$2 milhões. Vocês têm ideia de qual é o orçamento anual da BBC? A BBC tem nada menos do que 5 bilhões, não é de reais, não, de libras esterlinas de orçamento anual. Tá bom para vocês? Não. Vamos fazer continha? Uma libra hoje está 4,2, 4,3. A gente está falando de 21 bilhões de reais. Então, eu queria propor, Michael, não sei se você vai aceitar essa proposta, a gente conversar com a BBC, ver se eles topam fazer esse exercício só por um ano. Eles dão 21 bilhões de reais para a UFG e vocês dão os 2 milhões de reais para eles operarem. Vocês percebem como é patético, né, dizer que a televisão brasileira só vai ter relevância, a comunicação pública só vai ter relevância quando ela for uma BBC? Ela jamais vai ser uma BBC. Né? Para começar, a BBC tem um orçamento de 700 milhões por ano. O ano passado, com esse processo de sabotagem, já executou menos de 50%. Executou nem 400, 370 e poucos milhões. Quer dizer, é muito mais dinheiro do que a TV UFG, é 10 vezes o orçamento da Rede Minas. Né? A TV Cultura, há muitos anos, tem um orçamento que gira em torno de 300, 400 milhões. Quer dizer, eles gastavam por mês o que eu tinha para gastar por ano lá. Óbvio que faz diferença, gente. Né? Não dá para seguir nessa toada, automatizando, como se fosse apenas querer, vamos estalar o dedo e agora tudo vai ser diferente. Né? Então, essa coisa também é importante também, não é só a questão do dinheiro, é a questão de como que é financiado, porque na Inglaterra as pessoas pagam o imposto por ter televisão. Então, quer dizer, é muito diferente do Estado estar... Né? Então, essa lógica também da relação com a televisão, hoje a gente tem a ilusão de que é só ligar a TV aberta que ela é de graça. Na verdade, ela não é de graça, está vendendo nossos desejos. Né? Exatamente. Então, esse ambiente ele é determinante para o que é a comunicação pública e para a capacidade das emissoras de rádio e televisão de cumprirem o seu papel de verdade. Tem um outro aspecto que eu acho importante, porque eu vivi isso muito intensamente dentro da Rede Minas e circulando por esse ambiente, né, pelo país. Eu posso dizer que eu conheço a maior parte das emissoras educativas e culturais, não as universitárias, embora conheça uma boa dúzia delas também, pessoalmente. E é muito evidente o descompasso da compreensão dos funcionários das emissoras sobre o papel de cada um também nesse universo. E eu acho que aí eu vou fazer coro com a fala da Renata. Isso diz respeito e pode ser bastante melhorado com um esforço maior da academia em tratar desses assuntos cada vez mais. Né? Há um déficit, sim, de discussão desse tema no campo da academia. São pouquíssimos os exemplos pelo Brasil de universidades que têm uma abordagem sistemática, têm uma linha de pesquisa, ou têm uma cadeira, que é uma raridade. Assim. Mas eu destacaria a UNB, por exemplo, que, no âmbito da pós, no LAPCON, né, faz um trabalho fundamental de publicação, inclusive de debate, de organização de seminários, etc. Eu destacaria a UFJF, tive chance de participar também de uma conversa lá no ano passado. Eles também têm publicado a respeito, têm uma linha de pesquisa, têm estimulado os alunos nessa direção. E aí eu queria agradecer essa oportunidade, assim como fez a Renata, e encorajar vocês a avançarem nisso, porque isso é determinante para que a gente possa fortalecer e consolidar a visão da comunicação. É evidente que é direito de cada um, prerrogativa de cada aluno, definir os seus caminhos. E não tem nada de errado em querer trabalhar na comunicação comercial. Está tudo certo. Né? Não tem nada de errado, inclusive, em ir para a televisão pública, para a rádio, como trampolim para
amadurecer profissionalmente e depois ir cumprir o seu sonho, que é trabalhar na Globo. Está tudo certo, né? O que é problemático é estar numa televisão pública e querer fazer televisão comercial. E, infelizmente, majoritariamente, é assim que agem os profissionais de comunicação que atuam nas emissoras públicas, por uma certa incompreensão mesmo. E aí eu acho que tem um problema que passa a ser do gestor, nesse caso, né? É obrigação do gestor chamar atenção para isso. É obrigação do gestor, de qualquer gestor, em qualquer área, qualquer esfera, capacitar as suas equipes, atualizar profissionalmente e ampliar a visão, né, das suas equipes. E a obrigação também, cada vez mais, do gestor construir políticas, como se fez aqui, colaborativa e participativamente. A minha leitura é de que só haverá um corpo funcional, seja ele de servidores concursados ou de comissionados, de colaboradores eventuais, realmente comprometido com a comunicação pública, quando eles forem convidados a construir esse projeto conjuntamente, quando eles sentirem parte disso, quando isso passar a ter alguma importância, algum significado para as suas vidas, né? Hoje, na média, isso não é a realidade do que se vê no país. Então, eu queria, mais uma vez, saudar aqui o esforço de vocês. Eu acho, também me remetendo à fala do professor ontem, que isso aqui é como se fosse a lei que rege a política de comunicação e que vai precisar agora ser regulamentada, né? E esse debate precisa ser aprofundado. Qual é o papel da TV UFG? Qual é o papel da rádio? De que maneira elas podem atuar colaborativamente, em sinergia, né? Claro que há delicadezas, há dificuldades, né? Há uma visão inicial que é muito restritiva, e eu acho, aí eu vou deixar uma crítica mais incisiva, corporativa. Eu acho que essa visão corporativa dos funcionários em geral faz muito mal, tem feito muito mal para a comunicação pública. A visão de que o que interessa é defender os meus interesses, por mais legítimos que eles sejam. Não tenho a menor dúvida da defasagem salarial, né? Da sobrecarga de trabalho, eventualmente, aqui e acolá, né? E essas coisas precisam ser enfrentadas e corrigidas. Mas não é possível estruturar um sistema público de comunicação, não será possível se os servidores não colocarem em paralelo na pauta, em paridade de importância, o papel do que lhes cabe fazer ali, e o seu compromisso social, né? É incrível, né, o desvirtuamento do termo servidor, né? O que se vê, claro que não é, eu não diria nem que é majoritário, mas de uma maneira muito expressiva, é servidor que quer ser servido, né? Que quer que o Estado lhe dê tudo, que o seu chefe lhe dê tudo, e não pensa no cumprimento do seu papel como tal, né? Como servidor, né, do cidadão. Eu sei que isso é uma fala antipática no ambiente com tantos servidores aqui, não tomem nada disso como pessoal, mas eu, como um servidor comissionado, era igualmente servidor, né? Eu tenho servidor com estabilidade e o servidor sem estabilidade, né? E eu acho que esse compromisso do servidor público, ele ainda é muito deficiente e ele faz falta para o fortalecimento da democracia, né? Eu acho que também isso é fruto do processo de formação intelectual, educacional do brasileiro, né? Na caravana Lula, eu tive acompanhando o giro lá por Minas Gerais, o Lula bateu muito nessa tecla, uma fala recorrente dele. O exemplo gritante de quão tardia foi a implantação da primeira universidade no Brasil, né? Em alguns casos, com mais de 3 séculos depois
de outros países da América Latina. Não estou falando da Europa, não estou falando dos Estados Unidos. A primeira universidade brasileira, ela data do século XX. Até o século XIX, 90% da população brasileira era analfabeta. A gente não pode perder isso de vista. Esse é um país em processo. É um país que vem sendo saqueado, sabotado há 500 anos. Comandado por essa elite mesquinha que só quer para si, que não quer partilhar. Então, os avanços que se viu no campo da educação nos últimos anos, né, e que permitiram o acesso e a oportunidade de estudo para muito mais gente, né, com a criação de 18 universidades novas, por exemplo, né, nos governos Lula e Dilma, isso incomodou, junto com a presença da classe média baixa nos aeroportos, etc., justamente porque a elite do país se viu pressionada, né? A elite do país ela passa a sofrer pressão de cima e de baixo, né? Ela não consegue... essa elite, né, da classe média dominante. E aí eu faço menção aqui, acho que vale muito ler e acompanhar o que tem dito o Gessé Souza. Eu considero que seja um dos grandes pensadores do país nesse momento, a respeito disso, né? Como ele acabou de lançar um livro incrível, que ele relaciona esse momento histórico que a gente está vivendo com o período da escravidão. Não vamos perder de vista isso. Quando a gente fala em políticas afirmativas, né, em cotas para negros nas universidades, a gente está falando de reparação mesmo, né? Evidente que não precisa ser eterno, mas acho que, se tiver políticas reparativas pelos próximos 380 e tantos anos, foi o tempo que durou a escravidão no Brasil, o último país do mundo a abolir a escravidão, já está bem razoável para começar, né? Então, quando a gente fala dos desafios da comunicação, para finalizar, o Michael já me puxou a orelha, eu não posso deixar de dizer que a TV pública e a rádio pública vão ter que se reinventar. Isso que se faz hoje é muito pouco, na média. A gente ganhou um presente que foi dar o salto técnico, né, do ponto de vista da equiparação da qualidade do áudio e do vídeo, né? E isso é muito bom, como um primeiro movimento de mudança de percepção das pessoas do que nós somos. Mas isso é insuficiente. Agora é hora de avançar na construção de conteúdos de outras maneiras. Hoje à tarde a gente tem uma reunião aqui que eu acho que pode ser muito simbólica, muito saudável para isso, né? Eu sou um defensor da ampliação da produção de conteúdo numa escala horizontal. Cada vez mais chamar a sociedade para dentro das emissoras, fazer com que as pessoas, os produtores independentes, os artistas, se apropriem, entre aspas, né, de um espaço valioso que é seu também, né? Na Rede Minas, por exemplo, a gente criou um programa feminista colaborativamente, chamando as pessoas à participação. É uma experiência, né, um exemplo só, mas que eu considero bastante saudável e com resultados incríveis, eu diria, sabe? Com debates dentro da televisão, depois já não cabia mais no auditório da televisão, a gente teve que levar para a biblioteca pública, com construção a partir de coletivos de mulheres, de ativistas do feminismo, de artistas que atuam, se debruçam sobre esse tema, etc., etc. E isso consolidou um projeto consistente, justamente porque fez com que as pessoas se sentissem parte daquilo. Eu acredito cada vez mais nesse percurso. Acho que vocês têm uma oportunidade raríssima de começar a construir isso aqui. Eu não tenho dúvida de que a universidade é um celeiro poderosíssimo, potente, já é um manancial de produção de conteúdo em áudio, em vídeo. A TV e a rádio precisam ser valorizadas e fortalecidas e ser exploradas como canal de amplificação desses conteúdos que são de interesse amplo, né? Claro, com a linguagem adequada, etc., etc. Por fim, não posso deixar de chamar de exemplo o seguinte: o Facebook tem 120 milhões de seguidores, né? 100 milhões no Brasil, né? O WhatsApp, 120 milhões
de pessoas. Netflix já tem uma receita maior do que Band, do que SBT. Dobrou de um ano para o outro o número de assinantes, de 3 para 6 milhões. Né? Então, a gente está falando de uma mudança de paradigma. Hoje, os grandes agentes da circulação de conteúdo no mundo, se eu for olhar para Spotify, no caso da música, Netflix, no caso do vídeo, Amazon, no caso dos livros, né? das letras, da leitura, não são empresas nem do campo da comunicação e nem do campo da cultura. São empresas de tecnologia. Então, ontem, nas nossas conversas, eu perguntei muitas vezes sobre isso, né? Mas e aí, como é que é a relação aqui com a área de TI na universidade? Como é que é a relação, que proximidade tem com a ciência da informação, por exemplo? E é bom que vocês estejam aqui, né, no mesmo ambiente, porque eu acho que tem uma construção aí que passa por uma integração maior, né, nesse universo também, né, do ponto de vista do que a gente está vivendo hoje, que eu costumo chamar de ditadura dos algoritmos. Né? A gente está muito impactados por isso. O que importa hoje é a experiência do usuário. Né? Eu estou organizando um livro sobre as políticas públicas no campo da cultura nos últimos 20, 30 anos, e estou lendo um relatório de uma consultoria internacional britânica, que atua há quase 20 anos fazendo estudos de tendências. E eles estão dizendo lá, uma das coisas que eles dizem é um retrato de 2017 a 2021. Uma das projeções que se faz em 2021, 80% dos conteúdos que vão circular pelo mundo vão circular em vídeo. A TV UFG não é um bibelô, não pode ser, né, um apêndice fora do dia a dia da universidade. Ela tem que ser a universidade. Ela tem que ser o repositório de acervos daqui para frente, cada vez mais. Ela tem que ser o lugar de amplificação do debate e de difusão de todo o conhecimento que é produzido aqui no dia a dia, né, na direção da ruptura com esse déficit que Renata chamou a atenção, né, do isolamento da universidade, dessa vida intramuros, que é parte também, né, refletir, também envolve em si mesmar-se, né, mas essa é uma hora de expansão. E agora, com os recursos tecnológicos que se tem, com todo o conhecimento poderoso, e eu fiquei maravilhado ontem, por exemplo, com o Lab Time. Eu fiquei chocado, mais do que maravilhado. Usem isso.